tema da mensagem que eu quero trazer na noite de hoje é: temos muito para agradecer. Sabe, às vezes a gente fica meio tímido. Eu quero que você se solte, adore a Deus. Seja mais ou menos como aquela mulher que estava num avião lendo a Bíblia, e do lado dela sentou um cientista. E o cientista falou assim: estou vendo a senhora lendo a Bíblia tanto, que tanto a senhora lê ali? Ela falou: estou lendo a história do profeta Jonas. E o cientista olhou para ela e falou assim: que tolice. É a história de que um peixe engoliu um homem, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o peixe vomitou ele, e ele foi lá e pregou em Nínive. Ele contou a história toda. Ela falou assim: o senhor conhece? O senhor também conhece da Bíblia? Eu falei: conheço, é um absurdo. Um peixe não pode engolir um homem, isso não tem. E a senhorinha ficou com a Bíblia aberta, olhando para ele assim, com aquela cara de espanto. E ele falou assim: agora eu vou desviar essa mulher da fé dela. E falou assim: olha, é impossível, eu sou cientista, e começou a citar um monte de termos. Minha mulher ficou assim, olhando. E ela falou assim: doutor, uma coisa, quando eu chegar lá no céu, eu vou chegar lá no céu, e eu vou perguntar para o profeta Jonas se isso é verdade. E o cientista olhou para ela e disse assim: e se ele for para o inferno? Ele disse: aí o senhor pergunta. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Lucas 7:37 diz assim: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, diga, do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, diga, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Que hipócrita, né? Acabou de duvidar de Jesus, agora chama ele de mestre. Disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com o que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Amém. Graças a Deus. O que é gratidão? Vamos falar de gratidão nesta noite. É importante definir. Gratidão é um sentimento de dívida que alguém tem para com a outra pessoa que lhe prestou um favor, uma ajuda, um socorro, que chegou na hora em que você mais precisava. No contexto cristão, a gratidão, ela se refere a este sentimento de dívida que nós temos para com Deus, porque Ele, através da sua graça, nos concedeu um favor que não merecia, estendeu a mão para nós que estávamos de costas para Ele e nos perdoou. A gratidão a Deus é o tema central do cristianismo, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: é através da fé que você vai. Mas espera um instantinho, é através da gratidão que eu demonstro a minha fé em Deus, é através da gratidão, do reconhecimento do que o Senhor fez pela minha vida, que mudou a história da minha vida, é que eu demonstro aquilo que eu acredito a respeito de Deus. E nesta história nós temos 2 personagens bem distintos. De um lado, nós temos um representante religioso da mais
pura, da mais fina casta religiosa, que são os fariseus, aqueles que davam dízimo do sal que botava na comida, do coentro, do cominho. Eles eram rigorosos ao extremo. E do outro lado nós temos uma personagem que é desprezada pela sociedade, conhecida como a pecadora, possivelmente uma prostituta. Os contrastes aqui continuam. O Simão é dono da casa, ele pode oferecer um banquete para Jesus e sua comitiva dos seus 12 apóstolos. Não era pouco chamar para comer alguém na sua casa que levava junto com ele mais 12 pessoas. Ele é um anfitrião, ele tinha o direito de estar naquela casa, mas a mulher não, ela entrou como penetra, ela entrou ali sorrateiramente e ficou ali sem ser convidada. E o Simão, de uma forma polida e discreta, fica só arrazoando consigo mesmo e dizendo, o que está acontecendo esse negócio aqui? Jesus está deixando ela tocar nele. Se ele fosse realmente um profeta, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. Aos olhos daquelas pessoas, julgando pela aparência, pelo que eles estavam vendo, eles estavam dizendo quem era importante e quem não era dentro daquela casa. O Simão, um religioso, um homem digno, um homem dono da casa, um homem que tem tudo, estava com a corda toda. E uma mulher invade, ela chega, ela não tem credencial nenhuma, ela não tem nenhum pedigree. Aliás, a única coisa que ela tem, depõe contra ela. A única coisa que ela tem é que ela não podia estar ali. Ela não podia tocar num homem. Ela não podia invadir aquele ambiente. Aos olhos das pessoas, o contraste está muito grande. Mas aos olhos de Jesus, ele começa a inverter. Embora Jesus visse sim os contrastes também, mas pela sua explicação a gente percebe que os papéis de herói e vilã estão sendo invertidos. O herói vira um vilão, e aquela que era a vilã acaba se tornando uma heroína e sai desta narrativa dos fatos como alguém importante. E nós estamos aqui olhando para ela, porque Jesus começa a trazer claramente a todos, numa pergunta que ele faz ao Simão, de que 2 homens deviam, um devia 500 denários, ou seja, devia mais do que o trabalho de um ano inteiro, e o outro devia 50 denários, apenas 10%, 50 dias de trabalho de um trabalhador, e nenhum dos dois tinha como pagar, mas o Senhor perdoou os dois. Quem é mais grato? Quem tem mais amor? E o Simão diz, claro que é o que mais foi perdoado. E Jesus então olha para ele e diz assim, olha, Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu um ósculo. Ou seja, o beijo era sinal de respeito. Eu entrei na sua casa e você não lavou os meus pés e nem pediu para um servo teu lavar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça, mas esta mulher aqui, imagina Jesus como convidado, assentado à mesa, fazendo este contraste na cena e dizendo assim, esta mulher, desde que eu cheguei aqui, ela lava os meus pés com lágrimas, ela enxuga os meus pés com o cabelo, ela está me ungindo com este bálsamo de alabastro importante, caro, e você não fez nada. E aí Jesus volta para a mulher e diz, os teus pecados estão perdoados. Aos olhos de Jesus, a grande diferença entre os dois, ambos, era definida pelo amor e pela gratidão demonstrada. A gratidão que esta mulher estava demonstrando por tudo o que já havia acontecido na vida dela por intermédio de Jesus, o que estava acontecendo naquele momento e o que haveria de acontecer ainda. E eu quero na noite de hoje, em nome de Jesus, vindo aqui nesta noite ministrar para você, eu quero que você pense neste momento agora, como tem sido o meu sentimento de gratidão a Jesus pelo muito que Ele já fez na minha vida. Como eu tenho agido e reagido num culto que eu estou participando. Como é que eu celebro, como é que eu me entrego, como é que eu me dou nos meus dons, nos meus talentos, em tudo que eu tenho, que na verdade nada é meu, porque vindo a este mundo eu nada trouxe, indo embora dele nada levarei. Tudo que eu tenho, tudo que sou, tudo que vier a ser, vem do Senhor, Ele é quem tem dado, Ele é quem tem abençoado. Mas como é que eu tenho manifestado a minha fé, o meu carinho, o meu amor, e o meu amor por Jesus, pela causa do reino de Deus? Faça esta reflexão agora, pergunte a você mesmo. Será que nós temos verdadeiramente reconhecido que temos muito para agradecer? Será que a gente sabe que tinha uma dívida impagável? Impagável a nossa dívida. Que Deus precisou enviar o Filho dele para pagar a dívida no nosso lugar.
Será que nós temos levantado todas as manhãs e dito muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem perdoado os meus muitos pecados do passado, do presente, e haverá de me perdoar dos que eu ainda vou cometer? E é natural, como já afirmamos, que quando uma pessoa sente que uma dívida dela foi perdoada, que era impagável, que alguém chegou e socorreu e ajudou, é natural que nós fiquemos gratos. Por isso Jesus disse: os muitos pecados dela foram perdoados pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O autor aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 28, diz: portanto, como temos recebido um reino inabalável. Quantos receberam um reino inabalável? Pastor, o que é reino inabalável? Quantos receberam uma segurança eterna da sua vida? Quantos receberam? Levante a mão e digam amém. Então sejam agradecidos, diz o autor, sejam agradecidos e assim adoremos a Deus, assim como adoremos a Deus de modo aceitável. Quer dizer, Deus aceita este nosso reconhecimento, de forma quando nós estamos agradecendo a Ele, quando nós estamos dizendo: Senhor, eu reconheço que foi o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu carinho, eu reconheço que foi o Senhor quem me buscou, eu reconheço que não fui eu quem escolhi o Senhor, como Jesus disse em João 15,16, não foram vocês que me escolheram, você não escolheu estar aqui, você não escolheu Jesus, mas Ele te escolheu, te nomeou, te enviou para que você vá, dê fruto e fruto em abundância. Isso tem que gerar em nós o espírito da gratidão todo o tempo, porque Deus olhou para mim e derramou o seu amor para sobre a minha vida, e mudou a história da minha vida, da sua vida, e você está aqui hoje, você é um abençoado de Deus, uma abençoada de Deus. Hoje o convite, a mensagem é: seja grato ao Senhor, seja grato. Mas o que é que nos impede de sermos gratos a Deus? A negligência. O que me impede de ser grato a Deus é quando eu me torno negligente. O que é negligente? Nós temos facilidade de negligenciar a saúde que temos. Ainda há pouco o pastor Jacó falou: a gente precisa de uma noite escura para poder ver estrelas brilhando no céu. E a gente olha para as estrelas e não percebe que houve todo um sistema de rotação para que as estrelas pudessem brilhar aqui enquanto o sol está do outro lado. E a gente olha para isso todo dia, a água que bebe, e a gente negligencia o sono, negligencia quando estamos bem, e a gente passa pela vida e não paramos para agradecer, esquecemos de ser agradecido e vamos deixando para depois. E hoje, hoje é noite de você dizer pelo menos para 10 pessoas que você é grato por elas, chegar para o seu pastor e dizer: eu sou grato pela sua vida, porque através das suas mensagens, através da sua vida, a minha vida tem mudado, tem sido um canal de Deus. Sou grato a esta igreja missionária, que tem sido uma ferramenta usada nas mãos do poderoso Deus para fazer de mim um melhor esposo, uma melhor esposa. Os meus filhos são instruídos, ensinados, e aqui eu tenho aprendido a viver uma vida próspera, uma vida alegre, uma vida feliz. Aqui eu tenho sido curado, transformado, abençoado. Aqui eu tenho experimentado um pedacinho do céu na minha vida. Eu não sei se você experimenta isso, eu creio, eu olho daqui de cima e eu vejo, mas se você experimenta isso, aplauda ao Senhor agora com muita força. Não perca esta oportunidade de dizer: é isso aí, eu acredito. É isso que eu estou vivendo, eu sou grato. 66 anos desta igreja, não negligencie esta data. Desses 66 anos, o pastor Jacó está à frente desta igreja, os 46 anos ou mais. Obrigado, Senhor, porque não falta o ânimo. Eu estava ali no canto olhando e olhei para o pastor Júnior e falei assim: que unção. Eu ficava ali de trás só olhando e dizendo assim, e eu ali entrava também na unção. E ele voltou ali, chegou cantando, falou assim: o ambiente está uma bênção. E eu falei: Senhor, o homem pastoreia esta igreja há mais de 45 anos e não perdeu o amor, o vigor, a alegria. A igreja, hoje pela manhã, quando nós chegamos à porta, ele abraçou, cumprimentou, como faz com todo mundo, deu um abraço. A irmã olhou para ele e falou assim: esse é o pastor Jacó, faz toda a diferença do mundo ouvir isso logo cedo na porta da igreja. Eu falei:
falei, que alegria poder ouvir isso. Então, meu querido irmão, você que está aqui nesta noite, glorifique a Deus e exalte ao Senhor. Eu vou dizer, fica de pé e glorifica ao Senhor de pé. Fica de pé agora, rapidinho, sem perder muito tempo. Dá uma salva de palmas forte ao Senhor, pela igreja. Não negligencie esta noite. Deus tem feito muito. Pense em tudo que você tem recebido desse altar, dos ministérios. Aplauda mais forte. É para aplaudir de pé, missionária. Amém, amém, amém. Agora, com estas mãos aquecidas, abençoe alguém e fala assim: sou grato por você estar cultuando a Deus aqui comigo hoje. Uau, pode assentar. Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, sejam agradecidos. Obrigado, Senhor, obrigado. É Davi quem chama a nossa atenção no Salmo de número 103, verso 2, que diz assim: bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Por favor, não esquece, não negligencie o que Deus tem te dado. Aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade para dizer a pessoas que te ajudaram ou que te ajudam, pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha. Quantos filhos estão sendo ingratos aos pais? Quantos filhos não sabem reconhecer? Os meus pais moram aqui em Maringá. Sempre que eu venho a Maringá, que eu tenho a oportunidade de passar por aqui pregando ou em alguma viagem, eu venho à casa dos meus pais. E eu sempre dou um abraço e sempre procuro ajudá-los. Ele fala: não, filho, não está precisando. Eu falei: pai, não é porque o senhor está precisando, é porque o senhor fez tanto por mim. Minha mãe, o senhor fez tanto por mim. A senhora me amamentou, a senhora cuidou de mim com tantas dificuldades, lá na Vila Santo Antônio. Imagina isso há 1960. Eu também fico assustado quando eu vou falar a minha idade, porque 1963 eu nasci. Quantas dificuldades, mas eu vou lá e abraço e digo obrigado. Por mais que eu passe o resto da minha vida manifestando e demonstrando a gratidão, não apenas em palavras, mas em ação concreta, ainda vai ser pouco das noites que ela ficou acordada cuidando de mim, dos momentos em que ela orou chorando nas madrugadas quando eu estava distante dos caminhos do Senhor, e eu me lembro do sangue, das lágrimas quentes de minha mãe rolando em meu rosto, e eu fingindo estar dormindo, às vezes embriagado ou sob efeito de alguma droga, e ela dizia: meu filho, é de Jesus, e eu vou ver meu filho transformado. E eu fingia estar dormindo, às vezes 3 da manhã, e ela ia, dali a pouco vinha meu pai num pijama, dobrava os joelhos, dizia: eu abençoo meu filho, não aceito isso. Então, queridos, estas orações não têm preço. Há alguém orando por você, há um pastor orando por você, aqui nesta igreja há uma mãe orando, os anjos da noite, tem o trio de parceria, o Verdades Básicas, o Agora Que Sou Membro, a Unibim agora, tudo pronto aqui. Então não negligencie isso e seja grato. Temos muito para agradecer, mas o que nos impede de sermos gratos é um sentimento de onipotência. Segundo lugar, o sentimento de onipotência. Sabe, sentimento de onipotência, nós rivalizamos com Deus, porque nós achamos que nós podemos todas as coisas. Mas onipotente só é Deus. Ei, você não é onipotente. A Bíblia diz: maldito o homem que faz do seu braço a sua força. Eu não estou aqui hoje por causa do meu conhecimento, da minha sabedoria, da minha estratégia, do meu pensamento. Nós não adquirimos aquela propriedade de quase 10 mil metros em Aracaju. Estamos pagando num sacrifício enorme, no menor estado da nossa federação, na menor capital, num contexto de Nordeste, de pobreza e de uma miséria muito grande. Nós estamos construindo há 3 anos, entramos só com o telhado e estamos construindo e pagando as prestações. Tem ainda 2 milhões e tanto pela frente. Não é pela estratégia humana, é Deus. Eu sei, vim aqui, vi
este prédio de vocês. Falei, pastor, o senhor em 17 meses cresceu 17 anos, você deu um upgrade, foi para cima. Quem que fez isso? Foi o braço humano? Foi a sabedoria humana? Foi o poder de um, de outro? Não, foi Deus. O céu se abriu e Deus diz, eu vou abençoar este povo. E é por isso que nós temos que glorificar a Deus. Glorifica a Deus. Se você reconhece que foi Deus e é Deus quem está fazendo isso, não deixe neste momento dar a glória ao Senhor. Vamos dar um glória a Deus bem forte, 1, 2, 3. Mais uma vez. Aleluia. Sabe, quando eu vou reconhecendo a bondade de Deus, Deus vai fazendo mais. Quando eu vou reconhecendo a bondade de Deus, Deus vai fazendo mais. A minha esposa, ela tem uma coisa que ela fala muito na igreja, porque alguns membros às vezes chegam e ficam assim meio, pastor, não dá atenção para mim. Ela fala assim, olha, deixa eu dizer uma coisa. Uma família tem muitos filhos, mas sabe aqueles filhos que vêm mais perto da gente? Que está sempre pertinho assim, e vem assim e fala assim, Aí ele ganha um beijo, ele ganha um carinho, e o outro fica de longe. Aí de manhã ele vai lá, e ganha um beijo, ganha um carinho. Sabe? Assim é com Deus. Se pela manhã, pela tarde, à noite, eu chego para Deus e digo, Senhor, obrigado por isso. Aí Deus vem e faz o carinho e diz, amanhã tem mais. Você está reconhecendo. Você não está sendo como Simão, que diz, eu estou fazendo muito de convidar Jesus para minha casa, eu não preciso fazer mais nada. Nós não somos onipotentes. Não deixe esse sentimento levar você a pensar que é você que está produzindo alguma coisa. Maldito é aquele que faz do seu braço a sua força. Eleva os meus olhos para os montes, de onde é que me vem o socorro? De onde, igreja? O meu socorro vem do Senhor. Porque se eu me acho, se eu me basto, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de igreja, eu não preciso de grupo, de trio, de parceria, eu me basto. Para que essa perda de tempo? Eu não preciso de estudo, eu não preciso... Não. O que me impede de ser grato a Deus? Insatisfação. Você sabe a cultura do insatisfeito com tudo? Choveu, está chovendo hoje. Também a chuva é um problema. Aí, sol, que calor que está hoje. Podia bem cair uma chuva. Chega na igreja, hoje o culto foi um pouco mais extenso. Hoje o culto foi muito rápido, não valia nem a pena pagar o ônibus para vir para a igreja. Chegou lá, foi tudo muito rápido. Você é insatisfeito. Isso não gera espírito de gratidão. Seja satisfeito, seja alegre, seja feliz. Olhe para tudo ao seu redor. E sempre diga ao Senhor, Senhor, eu sou grato. Porque eu não merecia tudo isso que o Senhor está me dando. O insatisfeito compra um relógio e fica olhando o relógio dos outros. Sim ou não? Porque sempre tem um relógio mais bonito que o seu. O insatisfeito compra um carro e olha para o carro do outro e não fica dizendo assim, louvado seja Deus pelo meu carro. Ele compra um óculos, enfim, e vai dessa forma. Essa insatisfação faz com que a gente fique sempre na falta. O copo está sempre meio vazio, nunca está meio cheio. Pare de olhar para o meio vazio, para meio cheio, porque pessoas insatisfeitas, elas nunca vão parar para agradecer. Não adianta você chegar na igreja e olhar, você vai achar defeito. E eu digo, pastor Jacó, não precisa ser inteligente para ver defeito. Qualquer tolo vê defeito. Quadro torto. Está torto o quadro, né? Claro que está, todo mundo está vendo, só você que notou agora. Agora eu quero ver ele admirar o quadro e a beleza de tudo que está nele. Tem que ser inteligente para ver as coisas boas. Tem que ser inteligente para saber que tem uma composição de cores aqui dentro, que isso foi pensado, que tem uma luz própria para isso. Você consegue me ouvir bem, tudo foi montado. Você tem que olhar e dizer assim, puxa, aqui tem beleza, tem simetria. Pare de reclamar, de ser insatisfeito, porque tem gente que vai chegar no céu e vai reclamar. Senhor, aqui no céu está meio parado, meio monótono. Precisava ter uma agitaçãozinha. Se for agitado, vai dizer assim, precisa acalmar um pouco mais. Eu já da terra. Vai reclamar do céu. Tem gente que reclama da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não está muito bem. Pare de reclamar, pare. Tem gente que reclama do marido, do cachorro, da sogra, do amigo, reclamando. Reclama do pastor, do tom da voz, da maneira de ser. E aí você nunca é grato por nada. Nós temos dificuldade para sermos gratos por causa do nosso egoísmo.
Quarto, o egoísmo nos impede de ver aquilo que está sendo bom. Porque o egoísta, ele, por ser egocêntrico, ele acha que ele merece. Ele até reconhece que tem, mas ele diz assim, mas eu mereço. Isso aqui eu tenho porque eu mereço. E eu vou dizer uma coisa, o mundo me deve. Aliás, até Deus me deve, quanto mais as pessoas. Porque eu mereço. Eu preciso de mais, eu quero mais. Não, tem um bando de gente aí que está passando, mas eu não. Eu levanto de manhã, eu trabalho. Tem um monte de gente aí no submundo das drogas, mas eu não. Eu sou o cara. Sabe aquela música, e esse cara sou eu? É esse, é o egocêntrico. Sou eu sou o melhor, eu sou o melhor. Não pode ver ninguém, porque ele está olhando do lado. Esse egocêntrico, ele pensa assim, ele age assim e vive assim, sempre com ingratidão, porque sempre falta. Nós muitas vezes temos dificuldade para agradecer, porque a gente fica fazendo comparação. A gente sempre se compara com quem está melhor do que a gente. A gente gosta de se comparar com quem é mais alto do que a gente. A gente gosta de se comparar com gente que é mais bonita que a gente. Deixa eu dizer, sempre vai ter gente mais bonita e mais nova que você. Pode olhar do lado, ó, tem alguém mais bonito que você do lado, ó. Não seja egoísta, dizendo, não, aqui sou eu mais bonita aqui. Ó, teve uma que ganhou até um beijo ali agora, ó. Pare com comparações. Se você for ficar comparando a sua igreja com outras igrejas por aí, você nunca vai ser grato pelo que tem. E sempre vai ter alguém melhor. Então pare com comparações. Você é único, você é abençoado. Você é único. Deixa de comparação e diz assim, eu sou abençoado por Deus. Diga, eu sou abençoado por Deus. Nós devemos ser gratos, temos muito para agradecer. E eu quero agora dizer que a gratidão, ela nos livra de ser avarentos. O avarento, ele não é grato. E para ser grato, ele tem que deixar de ser avarento, muquirana, o famoso mão de vaca. Aquele que atravessa uma piscina com um sal de fruta na mão e não derrete. Aquele que anda com escorpião no bolso. Não, isso aqui não. Assim é o Simão. O Simão, ele não deu mais nada para Jesus. Ele fez um convite para Jesus ir à casa dele. Mas assim, isso vai trazer uns 10 mil seguidores para o meu Instagram. Jesus, uma selfie. Vou publicar já. E aí, ele dá o mínimo possível. Por isso Jesus diz, você não me beijou. Você não pediu para um servo teu lavar os meus pés, nem ofereceu água. Você não me deu um perfume, um óleo para deixar o mais cheiroso aqui no jantar da sua casa. E era costume receber assim. O avarento é como aquele homem da parábola que Jesus contou do rico insensato. Lucas 12, diz que a terra de certo homem rico produziu muito, e ele então pensou, olha só a lógica do avarento que é ingrato. Ele diz assim, ele até para pensar ele pensa com ele mesmo. Começa assim, pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar, diga, a minha colheita. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, que fique claro que eu estou derrubando o que é meu. Eu vou construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e direi a mim mesmo. Esse homem é tão pobre que só tem dinheiro. Tão pobre que só tem dinheiro. Só tem ele, é ele. E aí Jesus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens reservado, para quem vai ficar? Pare com mesquinharia, quando você for dar uma oferta, pare de buscar a menor nota. Aprenda a dizer assim, não, nunca será menor para o meu Deus. Eu vou ser grato,
eu vou ofertar com gratidão, eu vou dizimar e vou levar meu dízimo, não para pedir algo para Deus, eu vou levar porque eu estou agradecendo, e eu sei que aqui também é assim, nós não fazemos negócio com Deus, a gente não traz o dízimo, estou dando 10% para ganhar mais, não, eu estou trazendo o mínimo, que são os 10%, para quê? Porque eu reconheço que eu não tinha, e agora eu tenho, e se tenho, eu quero glorificar a Deus com a 10ª parte do que Deus me deu. Se você concorda comigo, aplauda ao Senhor bem forte. Amém. Sirva ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico, com louvor. Não vou à presença do Senhor de mãos vazias. Na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com o seu cabelo. Não é muito parecida com a outra? Alguns até entendem que é a mesma mulher, eu não vou afirmar, mas ela faz isso agora num outro contexto. Não é mais no contexto da pecadora, agora é alguém que é amigo de Jesus, se for a mesma pessoa, e eu não estou aqui afirmando. Mas ela repete a cena, e agora por que Maria está fazendo isso? Porque o seu irmão Lázaro estava morto, e Jesus foi lá e buscou da sepultura, e o ressuscitou, e agora Marta está servindo, Lázaro está à mesa, reclinado ouvindo Jesus, e Maria vem e derrama o perfume, e toda a casa se enche da fragrância. Esse é o sentimento de abundância, de fazer mais. Eu quero dar mais do meu dom, do meu talento, do meu tempo, da minha inteligência, do que eu sei, do que eu sou, de tudo que passa pela minha mão. Eu quero ser extravagante, diga extravagante. Essas duas mulheres são extravagantes na hora de fazer alguma coisa, porque Jesus disse, ela é muito grata, ela percebe o que está acontecendo com ela. Queridos irmãos, eu oro para que o Espírito Santo passe para o seu coração tudo o que está colocado aqui dentro de mim, e que eu não impeça aquilo que Deus quer falar. Você sabe que lá tinha um Simão para objetar ao que a mulher pecadora fez, e aqui nessa cena tem um para objetar também. Quem é? Judas. Tem sempre um Judas para dizer, que desperdício, que extravagância, esse perfume poderia ser vendido para ajudar os pobres. Jesus diz, os pobres vocês vão ter sempre convosco, mas essa mulher está me ungindo para o meu sepultamento. Ela entendeu, ela está sendo grata. Quanta gente que vê a obra na igreja, quando nós começamos a fazer lá o nosso templo para 1.500 pessoas, e chegou no momento, vamos pôr ar-condicionado, vamos colocar ar-condicionado central, mas é muito caro, vamos colocar. Algumas pessoas disseram assim, esse dinheiro podia ajudar os pobres. Eu disse, nós estamos fazendo uma casa para cuidar dos pobres, e eu quero que o pobre, ao entrar aqui, ele se sinta digno de ter um local para ele se sentar. Ele pode chegar aqui a pé, e o outro irmão chega com uma Range Rover, uma BMW, uma Mercedes, e os dois vão usar o mesmo tipo de banheiro bom para os dois, e eles vão chegar aqui e vão dizer assim, aleluia Jesus, eu estou sentado aqui, nem na minha casa tem um desse, mas louvado seja o nome do Senhor, porque foi feito para todo mundo. A casa de Deus tem que ter do bom, do melhor, o piso porcelanato tem que ser lindo, o teto tem que ser lindo, as paredes tem que ser bonitas, é para Deus, e Jesus diz, tem que ser assim mesmo. Quando você for fazer, faça o melhor, não seja mesquinho, não seja muquirano, não seja pequeno, mas faz com o coração. Sabe, Deus hoje está falando com muita gente aqui, porque Deus fala comigo toda vez que eu falo isso. E não é só ser grato pelo que está sendo feito, mas é pelo carinho que está sendo feito. Esse culto aqui, para ser preparado, teve um monte de gente que se envolveu para preparar isso, do faxineiro, dos irmãos que limparam o templo, dos que cuidam do som, da iluminação, ministério de louvor. O pastor Jacó ligou para mim há meses atrás, fez o convite, comprou as passagens para sair mais barato, conseguiu nos trazer para cá, me manda a mensagem, porque o PowerPoint tem que ficar certinho, tem que ser milimetricamente, a nossa equipe fez, mas aí tinha que voltar, porque tem que enquadrar aqui, e faz, e lá faz, outro faz aqui, envolveu gente para todo lado. Aí você vem e senta, assiste o culto, não gostei muito não, espera um instantinho, perceba, não só o que está sendo feito nesses 66 anos da missionária, está sendo feito com carinho, com amor. É como quando você senta num restaurante e paga a conta e diz assim, eu estou pagando, eu quero ser bem tratado, eu estou pagando. Não, o garçom que foi contratado, ou o cozinheiro, ele não foi contratado para te tratar com carinho, mas se ele faz a profissão dele com carinho, você tem que olhar e dizer assim, muito obrigado, porque o senhor me
serviu bem, a professora que está dando aula lá na escola, a enfermeira que cuida de você no hospital, o médico. Seja agradecido por tudo, por todos. E na igreja, quando você chegar, comece agradecendo já da rua: obrigado, Senhor, porque eu tenho uma igreja para ir, e lá tudo é feito com muito carinho. Sim ou não? 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 A gente vai ficando muito tempo, a gente vai se acostumando, a gente se acostuma rápido com o que é bom. Eu me lembro uma vez que eu fui convidado para pregar no congresso de jovens lá no sertão do Nordeste do Pernambuco, e eu fiquei num quartinho lá num acampamento muito improvisado, que para acender a luz encostava 2 fios assim, aí acendia a luz, aí quando acendeu eu já espirrando, tudo cheio de mofo, um banheirinho assim com a descarga quebrada. Alguém tinha passado por mim ali antes, eu já dei uma olhada e falei assim: nossa, está abençoado esse irmão. E aí eu falei: Jesus, é que 2 dias. Aí eu fui me deitar, o travesseiro estava amarelo assim. Aí eu falei: já sei. Peguei uma camiseta minha e vesti o travesseiro assim, ficou até bonitinho assim. Aí deitei e eu falei assim: graças a Deus, são só 2 dias aqui. Só 2 noites. Quando eu voltei para casa, irmãos, que eu abri assim, na madrugada assim, da fechadura do meu apartamento, que eu entrei, que eu senti o cheiro da minha casa. Eu falei: louvado seja Deus. Aí fui andando, cheguei no meu banheiro, liguei a ducha. Quando eu me enxuguei naquela toalha gostosa, eu nunca glorifiquei. Quando eu me deitei na cama, que eu vi meu travesseiro, eu fiz assim: eu te amo. E aí eu olhei para minha esposa, aí, sabe, a gente vai se acostumando. Nós temos muito para agradecer, irmãos, muito. Porque a gratidão traz contentamento. Quando você expressa a sua gratidão, isso traz alegria. Porque a gratidão nos acalma do ativismo, do corre-corre. Preste atenção, quando você começar a agradecer, você vai parar de pedir. Reserve um dia na semana para fazer oração só de gratidão. Uma irmã me falou isso de manhã, até me mandou um recadinho, eu até puxei no bolso aqui, até falei: pastor, Deus falou comigo nessa manhã, eu vou reservar um dia na semana. Eu falei: vai ser o seu dia, o seu sábado. Um dia, reserva um dia para agradecer, não para produzir, não para correr, que dá falta. Agradeça, o domingo, é o nosso domingo, eu vou agradecer, eu vou louvar ao Senhor, eu vou agradecer por tudo que tenho, por tudo que sou. Porque nós nunca vamos ter tudo que nós desejamos, então vamos agradecer pelo que já temos. O que é que Jesus nos ensina para já ir para o encerramento da mensagem? Que a gratidão demonstra a dimensão do nosso amor. A gratidão demonstra a dimensão do nosso amor. Foi o que Jesus falou da mulher. Ela está fazendo assim porque ela ama muito. Ela reconheceu, ela entendeu. Você, Simão, não ama. Você, Simão, não está entendendo. O amor desta mulher por mim está explodindo dentro dela. Portanto, diz o texto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Por que o pecado dela foi perdoado? Pelo que ela amou pouco. Amém? Ela amou? Diga, muito. Não, mas diga muito com muito, não é muito com pouco. Muito. Aí é sergipano, é muito, pastor, mas é muito mesmo. E eu gosto muito dessa igreja. É muito. Eu lhe digo, ela amou muito. Mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. Veja que quem demonstrou o amor foi a gratidão, e amor foi a pecadora, aos olhos dos homens, e não o fariseu religioso. Que nós estejamos aqui hoje na qualidade também desta mulher, dizendo: Senhor, eu não mereço nada. Eu sou grato por tudo que o Senhor já tem feito na minha vida. Será, meus irmãos, que ela era melhor do que o Simão? Não. Essa mulher era gente como a gente, mas ela descobriu essa pérola que é a gratidão, que é reconhecer o quanto Deus já fez.
Eu quero encerrar a mensagem de hoje dizendo para você que você precisa reconhecer pelo menos algumas pessoas desta igreja ou fora desta igreja, mas especialmente nesses 66 anos desta igreja, que lhe ajudaram a ter a salvação em Cristo Jesus. Charles Ray era um piloto de caça dos Estados Unidos. E na Guerra do Vietnã ele teve algumas missões muito bem sucedidas, mas numa das missões um míssil derrubou o seu avião e ele ejetou e abriu seu paraquedas e desceu e foi capturado pelos vietnamitas. Passou nas cadeias dos Vietcong por mais de 6 anos, sofrendo agruras. Mas ele disse: se eu não explodir lá em cima, se meu paraquedas abriu, se eu estou aqui, eu vou vencer e eu vou sair daqui. E ele conseguiu sair, se tornou um palestrante de motivação por todos os lugares que ele ia, se tornou famoso. Um dia, Charles Ray estava num restaurante jantando e um senhor, já de cabelos grisalhos, chegou perto dele e disse: Charles Ray? Ele disse: sim, sou eu. Ele disse: o senhor não se lembra de mim? Eu disse: não, não me lembro. Pois é, eu trabalhava lá naquele porta-aviões e eu era encarregado de dobrar os seus paraquedas e de outros pilotos dos caças. Que bom, o paraquedas do senhor abriu, né? Aí ele olhou e falou assim: claro que abriu, eu estou aqui vivo. Que bom. E foi embora. Naquela noite, Ray não conseguiu dormir. E ele disse: quantas vezes eu passei por aquele marinheiro, nunca dei um bom dia, nunca disse obrigado por você ter dobrado os meus paraquedas. Obrigado. E dali para frente, todas as palestras que ele deu, até o final da sua vida, ele começava assim: agradeça àquele que dobrou ou dobra os seus paraquedas. Quem é que dobra os seus paraquedas? Quem é que está te ajudando a se manter vivo, forte? Temos que agradecer ao Espírito Santo que intercede por nós, mas temos que agradecer homens e mulheres cheios do Espírito Santo que todos os dias estão preparando um paraquedas para que a gente seja salvo de toda a maldade que está aí fora. De sermos gratos a Deus, que na noite de hoje o seu coração esteja como o coração desta mulher, porque a gratidão traz recompensas que vão além da razão humana. Para terminar a mensagem, Jesus olhou para aquela mulher e disse: os seus pecados estão perdoados. E todos disseram: quem é esse que até pecados pode perdoar? Jesus olhou para a mulher e disse: a sua fé salvou, vá em paz. A dimensão da gratidão vai levar você a viver eternamente nos céus. Por isso, sejamos gratos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.